Estamos de volta com o Bom Dia Acre desta terça-feira e agora vamos falar sobre golpes virtuais. Aqui no telão do Bom Dia Acre está o mestre em computação, Edicaule Lima. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Acre. Edicaule, bom dia para você. Bom dia, Sami. Bom dia a todos os telespectadores que estão em casa. Edicaule, esses golpes virtuais só crescem e todos os dias a gente vê uma modalidade diferente, né? Esses dias a gente tem visto muito nas redes sociais pessoas que invadem as contas das outras e acabam oferecendo produtos para os amigos, né? Como fazer para evitar esse tipo de golpe? Isso, por dia, são mais de 17 mil golpes financeiros ou golpes desse tipo aplicados no Brasil. O principal, o essencial para se proteger dos golpes virtuais é a atenção. Então, você precisa sempre, nós usuários, desconfiar de links suspeitos, de pedidos estranhos ou de contatos desconhecidos. No caso específico que você citou, quando a pessoa se passa por um amigo, às vezes vendendo algo muito barato ou pedindo algum dinheiro, é você confirmar com a pessoa ou com contatos próximos dessa pessoa se de fato ela tá precisando. A gente confia tanto, né, nas pessoas, nossa confiança daqueles contatos, amigos, colegas, que muitas vezes a pessoa se passando por outra, manda um pedido, se passando por aquela pessoa que você conhece, pedindo dinheiro, sei lá, e a gente, por confiança, acaba depositando, acaba fazendo algo que depois se arrepende. Então, conferir sempre, atenção redobrada, sempre que utilizar os meios dispositivos eletrônicos. A gente divide basicamente em dois tipos de cuidados: os cuidados com os dispositivos, com os softwares que a gente usa, e cuidados que a gente pode ter conosco mesmo, nas nossas ações. No primeiro caso, a gente tem que manter sempre atualizado, certo? Os dispositivos sempre atualizados, já que a maioria das atualizações são de segurança. E no segundo caso, redobrar a atenção, ter bastante, duvidar sempre, né? Esse é sempre o que eu falo em relação a isso, é duvidar sempre. Conferir endereço de site, conferir se está tudo corretinho mesmo. Enfim, os golpistas usam aquilo que a gente chama de engenharia social, que é o que você falou, para manipular pessoas, obter seus dados pessoais, corporativos e comprometer os sistemas. Então, bastante atenção e sempre duvidar de pedidos estranhos. Edicaule, não prestei atenção, estava ali na correria, o contato que entrou comigo estava a foto de um grande amigo meu, acabei depositando o dinheiro. E aí, o que fazer? Tem jeito ainda? Bom, ainda tem, dependendo do que aconteceu, ainda tem sim. O primeiro passo, claro, é procurar uma delegacia de polícia civil e fazer a ocorrência. Nos casos, agora que a gente está com uma pandemia um pouco elevada, os números de casos crescentes, é possível sim fazer o registro pela internet, tá? Existe a possibilidade, basta você colocar no site de busca mesmo como efetuar um registro pela internet. A Polícia Civil aqui do Acre tem esse registro. Então, é muito importante fazer o registro, primeiro de tudo, para que as autoridades policiais façam a devida investigação nesse tipo de crime. Muitas vezes a gente não faz achando que não vai ter resultado, já que são tantos que acontecem por dia. Mas é exatamente nisso que os golpistas se baseiam. É exatamente nisso que eles estão esperando. Eles estão esperando que a gente não faça para que não seja investigado. Acontece que o volume é tão grande, o volume dessas fraudes, desses golpes é tão grande, que uma hora, eu digo isso com bastante convicção, uma hora esses golpistas vão cair, sim, porque as investigações estão sempre em andamento e a polícia está sempre procurando esse tipo de crime, já que é um crime que está bastante em voga nos últimos anos com o advento das redes sociais. O brasileiro saiu pesquisa agora, quer dizer, o cidadão do mundo que mais passa tempo conectado em redes sociais. Então, os golpistas usam mesmo isso para nos iludir, nos enganar.
Então, atenção, e depois que caiu, caso caia, tá? Não se desesperar, porque infelizmente pode acontecer com qualquer pessoa. As pessoas acham que estão imunes, a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, até acontecer. Então, a gente tem que sempre ter cuidado para que, como se fosse acontecer, a gente tem que ter esse cuidado para estar sempre atento, sempre alerta, né, como o lema dos escoteiros, estar sempre alerta quando estiver em redes sociais, usando aplicativos, e principalmente desconfiar de link suspeito, pedido estranho, evitar compartilhar muitas notícias exageradas, quando você vê que o negócio está bom demais, ou está ruim demais, ou está desesperador demais, o que a gente chama de fake news, elas também ajudam. Alguns desses sites, alguns dos golpistas usam as fake news para colocar alguns programas espiões nos teus celulares, nos nossos dispositivos, nos nossos computadores. Então, está atento também a isso. Às vezes a pessoa acha, meu Deus, eu nunca fiz nada, nunca cliquei em nada, nunca... De repente o meu celular está clonado. Por quê? O que aconteceu? Ora, você passa o dia inteiro compartilhando fake news, mandando para o grupo da família, mandando a mesma notícia para 50 grupos, clicou naquela notícia, claro. Então, você, de alguma forma, está, inclusive, contribuindo para isso. Então, ter cuidado também em relação a isso. Esse é um outro cuidado que é importante a gente ter. Além de que compartilhar fake news é crime, né, Ed Caule? Além de que estamos em ano eleitoral e as notícias falsas estão sempre na pauta. Tá? Embora esse assunto seja um assunto bem mais complexo do que a gente imagina e que possa, inclusive, ser discutido nesse espaço, mas sim, as notícias falsas no Brasil, principalmente em relação a figuras públicas, em relação a pessoas que têm na mídia, que tem mídia, né, principalmente, elas são sim crime, podem ser investigadas. As pessoas acham que a internet é uma terra sem lei. As pessoas, os golpistas principalmente se valem disso, e muitas pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, onde você pode, sob o anonimato, ou fazer tudo o que quiser, ou dizer o que quiser. E não é bem assim. O Brasil tem leis, tem legislação que protege de forma, inclusive de forma interessante, a conduta, principalmente a conduta na internet. Sim, é algo novo, é algo que ainda estamos trabalhando, é algo que a gente ainda precisa melhorar bastante, inclusive nós como usuários, mas no geral acho que é importante a gente estar atento, certo? Estar atento. Evitar alguns comportamentos que são depois prejudiciais a nós mesmos, inclusive figuras públicas, né? Outro dia eu vi um senador acreano, que teve o celular clonado, ele mesmo avisando, ou a assessoria dele avisando que o celular tinha sido clonado. Então, assim, ninguém está imune à tentação, tanto das fake news quanto dos golpes virtuais. Porque, sim, é uma tentação. A pessoa geralmente vem com aquela oferta incrível, você quer dizer, uma TV que custa 5 mil por R$500, ou até menos. Então, a gente precisa desconfiar desse tipo de coisa, de fato, porque não pode ser algo correto. Certo? Boas dicas. Eu acabei de conversar com o mestre em computação, Ed Caule Lima. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Acre, viu? Obrigado, Sami. Obrigado aos telespectadores. Um bom dia a todos.